Sejam bem-vindos a mais um Clube do Conto do Sindicato dos Escritores. E eu sou o João. E eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E comigo tem o Tots, lá das terras açorianas. Nunca morei em Santa Catarina. E o senhor Otávio, que parece que ficou um bom tempo longe de nós, porque a barba tá bem grande, né, Otávio? Ou a gente que não grava muito tempo. Isso. Um catarinense recluso em sua caverna. E o escritor que eu trago é Franklin Cascais. Ele é um escritor catarinense bem famoso ali em Florianópolis. E eu não sabia que ele era escritor. Eu morei, o Tots também, né? Moramos um bom tempo em Floripa. Ele eu não sei se sabia, mas eu não sabia que ele era escritor. Eu já visitei prédios com o nome dele, possivelmente alguma rua e tudo mais, e vira e mexe eu ouvi o nome e eu nunca tinha parado para pensar, né? Então foi uma surpresa quando fui procurar um escritor catarinense para contemplar aqui no Clube do Conto, e encontrei o nome dele. Eu falei, poxa, tem que verificar. O nome nada catarinense, né? Diga-se de passagem. De fato, um nome muito tartaruguesco, na minha opinião. Sim, eu já eu ouvi falar muito dele depois que fui morar para Floripa. E sempre ouvi porque, né, para quem não conhece Florianópolis, ela é sempre ligada ao nome Ilha da Magia, né? E tem esse negócio de Ilha das Bruxas. Então sempre ouvia nesse sentido. E alguns anos atrás, eu já não morava no Brasil, mas né, quando eu fui ler pela primeira vez, né? Porque já ouvia muito falar dele, mas aquela coisa, né? A gente acaba nunca. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Se não lê muito o livro do lugar que você mora. Mas aí eu tinha um livro lá em casa. Sei lá, eu fui na casa dos meus pais e tinha lá um livro do Franklin Cascais e eu li, que era inclusive era esse que o João, fiquei surpreso quando, quando o João me mandou, surpreso pela positiva quando o João me mandou, porque eu gostei bastante desse livro, assim, e quando nós estávamos planejando o Clube do Conto e tal, era o autor que eu sempre pensava. Em Santa Catarina sempre era Franklin Cascais e fiquei feliz do João ter escolhido ele, assim. Um, eu não sei agora de onde vem a mitologia das bruxas e tudo mais da magia. Né? Não sei quem veio primeiro, mas imagino que Você tenha disse isso primeiro na escrita dele ou no nome de Floripa, assim, no apelido? no apelido de Floripa. Eu imagino que seja anterior a ele e que ele tenha construído em cima disso. Não sei se a fama Eu acho que sim. veio a partir dele, né? Mas Pela página do Wikipédia dele, ele era bem fascinado com essa parte da é, bruxaria, enfim, Dá pra ver bem na escrita dele, né? Uhum. Se eu não me engano, pelo que eu vi ali, são 2 volumes de contos, assim, voltados para bruxas e tal, e eu peguei do primeiro volume. Uhum. Pra E o tu ver conto, que a gente fechou um ciclo, né? O Tots leu o livro anos atrás, inspirou o Clube do Conto, e agora o livro volta pro Clube do Conto. o conto que eu escolhi se chama, inclusive, Velha Bruxa Chefe. E a grande maioria dos contos desse livro, tem alguma menção de bruxa, como é que é o termo que eles usam? bruxólico. 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 É um Porque, adjetivo cara, que ele usa muito. Né? tem muito adjetivo, muita menção de bruxaria, assim, né, e tal. Mas também um lado, eu não vou dizer negativo, mas que impõe certa dificuldade na leitura, é que boa parte dos contos que eu li, ele faz aquela escrita simulando o sotaque manezinho, né? E dificulta bastante a leitura, sabe? Então teve alguns que eu falei, poxa, esse aqui é legal, mas eu não vou levar, porque como é que eu vou ler isso lá? Então você descaracterizaria muito, né, o personagem, e eu não conseguiria fazer aquele sotaque. Então Vou, descaracterizaria muito o conto se eu trouxesse, não fizesse aquilo, eu acho. vou deixar uma trivia que eu também só aprendi alguns anos atrás, depois de já ter saído de Floripa. Acho que eu já morava aqui em Portugal até. Ahm, mas em Florianópolis, né, uma ilha que foi colonizada por açorianos, né, que é uma ilha aqui de Portugal, os Açores. E é chamado, o sotaque tradicional da ilha é chamado sotaque manezinho, né, como o João acabou de dizer. E o manezinho, na verdade, vem de Manuelzinho. E Manuel ou Manel é tipo um nome super, um dos nomes mais comuns
portugueses. E aí, até na altura era uma coisa meio pejorativa, né? Chamavam os portugueses imigrantes que colonizaram a Floripa, ou Desterro, né? Na altura, Nossa Senhora do Desterro, qualquer coisa assim que se chamava. Eram chamados, aqueles Manuelzinho da ilha. E com o tempo, Manuelzinho da ilha virou Manezinho. É Manuel, Manel, né? Mané. E isso que o Tots falou do nome Manuel, né, virar Manel, Mané, eu já tinha ouvido falar, né, mas eu nunca tinha associado ou eu não sabia que era isso, que era daí que vinha o apelido ali para Floripa, né, de Manezinho. Talvez no meu terceirão que eu fiz lá, algum professor de história tivesse contado isso, mas eu não lembrava, eu lembrava só assim da caracterização do nome. Mas legal saber que foi por isso, então. Manezinho da ilha por causa dos açorianos. O Clube do Conto também é história, também é fatos. Também é cultura. Bastante história, inclusive, É né? cultura. Especialmente o Clube do Conto, eu diria. Então vamos à velha bruxa-chefe. Vamos, Heffer. Velha bruxa-chefe. Cada bruxa-chefe do bando de uma comunidade recebe ordens diretas das mãos rubras do ex-anjo Lúcifer, para transmiti-las às subordinadas através de um vidro de unto, sem sal, e de um novelo bruxólico que elas só passam a outra bruxa através de uma eleição bruxólica quando sentem os passos indesejáveis da Madame Morte, perto do fim dos dias de sua vida aqui na Terra. Elas presidem as reuniões semanais bruxólicas nas sextas-feiras após o Ângelus, às 18 horas, dentro de grutas de pedra, debaixo e por riba de frondosas figueiras, dentro de casas mal assombradas, desocupadas e também dentro dos ranchos de pescaria e de estrebarias, com todas as filiadas do seu bando comunitário. Diz a secular Madame História que elas são tão ousadas nas suas atitudes demoníacas que os pescadores não podem esquecer suas camisas e ceroulas dentro dos ranchos, por modo que elas escrivam de nós indesatáveis somente para ouvi-los xingarem-nas. Nas reuniões bruxólicas semanais, que elas também realizam em encruzilhadas e caminhos tortuosos, tratam com suas filiadas, entre muitos problemas bruxólicos, dos principais que são técnicas físicas corpóreas que a ciência cabocla popular lhes garante para a metamorfose, defesas ágeis e prontas contra as benzedeiras, suas benzeduras e ardilosas armadilhas para apanhá-las e, além de tudo, a correção absoluta para pronunciarem as palavras do encanto no exato momento do pedido de metamorfose. E continua a Madame História. Não se deve plantar figueiras perto de casa, por modo que, se elas levam suas raízes para debaixo dos alicerces, provocam atrasamento na vida física e monetária das pessoas que moram nela. Também não se deve passar por riba de raízes de figueira, que dá azar, por modo que as copadas delas são os lugares preferidos por mulheres bruxas para dançarem seus bailes luciferianos em chamas ardentes, após as jornadas bruxólicas que encetam dentro da noite em verdadeiras orgias fadóricas nas suas comunidades no além-mar e no além-espaço sideral. Nos congressos bruxólicos realizados nos salões rubros inferneiros, que são presídios, satanicamente, pelo ex-anjo Lúcifer, só comparecem as velhas bruxas-chefes de bandos comunitários. As leis são ditadas para elas cumprirem com rigor prioritário absoluto e no prazo marcado. Qualquer descuido dos deveres bruxólicos impostos pelo chefe capeta, a infratora não tem direito a nenhuma defesa judicial inferneira, e imediatamente é conduzida para os porões dos fornos do inferno pelos soldados demoníacos e incinerada imediatamente para os séculos sem fim históricos. As chefes de bando, com suas filiadas, não residem com boitatás, lobisomens, sacis, curupiras, caiporas e outros. Desde o princípio dos séculos históricos, elas sempre gozaram dos mesmos direitos da metamorfose deles, garantidos pelas leis reais absolutas do rei Satã e da rainha Satoa. A imaginação popular ilhoa afirmava existir no Morro do Pau da Bandeira, do Antão, da Cruz, do início do século, e hoje, da televisão, um túnel que tinha sua entrada lá no morro citado e alcançava a antiga ermida de Nossa Senhora do Desterro. Como dizem atualmente, está ele abandonado. Esta velha bruxa metamorfoseou-se em urubu, apossou-se de tal túnel imaginário e foi lá residir. Acredito até que ela já requereu o uso capião bruxólico do túnel, para tornar-se sua legítima dona e ali levar o efeito às suas famosas reuniões com suas filiadas nas sextas-feiras, sem passarem pelo perigo de serem televisionadas ou entrevistadas pelos repórteres que trabalham lá, com relação às suas atividades em pelejas futebolísticas espaciais bruxólicas. O poder da bruxaria é muito bem controlado,
pelas leis de Satanás, que o conserva bem vigiado. Ele tem que obedecer às leis do reino do mal, que não quer vê-las burladas, devem sempre triunfar. As megeras bruxas-chefes só se entendem com o diabo, que as dirige para o mal no cumprimento do fado. O mal veio morar na terra, em termos de maldição, semeado pela mamãe Eva, aceito pelo papai Adão. Quem enganou nossa mãe Eva foi uma bruxa sacana, que estava de olho no Adão porque o tinha por bacana. Esta velha bruxa-chefe assiste à televisão, pois ela é dona do túnel, que está lá naquele chão. A crendice popular é uma riqueza espantosa, que estamos desperdiçando para bons incestos de prosa. Ora veja esta bruxinha, em urubu fantasiada, parece a mais linda Missy, que a Nova York foi levada. Ilha das velhas faceiras, e, também das moças prosas, as bruxas dos teus recantos são lindas que nem as rosas. Aqui a gente preenche 2 caixinhas do João, né? Que é um texto com menções bíblicas e um poema ao final, né? O cara conseguiu. É muito louco, né, essa mistura que ele faz, assim, porque a primeira metade do conto é quase uma descrição, assim, né, das burocracias, quase, das coisas, de como funciona. É da Assim. lore das bruxas açorianas, cara. Das bruxas açorianas, e de repente, pau, toma um poema. Esse conto, essa estrutura que o Todd está falando, me lembrou um outro conto que eu até usei numa aula sobre. Uma aula de sociologia, enfim, né? Não é bem um conto, é mais. Não sei como descrever. É quase tipo uma paródia, sabe? Que é O Ritual do Corpo entre o Sonasirema. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é um conto que se passa como um texto antropológico, sabe? Como se fosse um antropólogo que visitou um povo e está descrevendo os costumes. Como, igualzinho o começo desse conto, sabe? Tipo, essa foi a impressão que eu tive. Que era como se ele tivesse ali convivido com essas bruxas ou pego relatos e descrito os rituais, né? E a impressão que esse conto me deixou é a mesma que a do Sonasirema, né? Porque o Sonasirema vai descrevendo um povo com rituais bizarros, né? Canibalísticos, um povo que idolatra muito a beleza, faz tudo pela beleza. E a sacada do conto é que Sonasirema é americanos ao contrário, né? Ele tá falando do ser humano normal. Só que ele tá colocando em termos tribais, vamos dizer assim, né? Para que você não consiga associar. E esse conto das bruxas me deu a mesma sensação, porque ele tá falando de bruxas e de relatos, mas algumas horas ele tá usando um linguajar quase que atual para falar dos rituais dela, né? Tipo, que às 18 horas elas se reúnem, né? Como se elas tivessem um relógio para fazer isso ali, né? É um negócio que parece que ele tá falando até de outra coisa, sabe? Que tá usando as bruxas só para fazer alguma metáfora de algum tipo, né? Mas elas assistem TV, ele diz ali. Ali pro final, né? Elas moram Sim. embaixo da torre da televisão, do morro. Da televisão, né? Exatamente. Cara, Ah, não, só vou falar uma curiosidade do livro, que os leitores ou os ouvintes não conseguem ver, mas eu estou vendo o livro aqui em PDF online, e a cada conto, o próprio autor, né, o Franklin Cascais, ele fez uma ilustração da capa, como se fosse uma capa para esse conto, e da velha bruxa-chefe ele fez também uma bruxa, e todos os desenhos são feitos em nanquim, assim, é bem legal. Ele era um artista, assim, em várias áreas, né? Ele também era ceramista e tudo mais, além de escritor. E eu achei muito legal que ele conseguiu juntar, né, essas duas habilidades pro livro dele. Livro. Uhum. Eu gosto muito desses adjetivos que ele usa, né? O bruxólico acho que é a palavra que mais Bruxólico aparece. é o que mais aparece no livro inteiro. Né? O Franklin Cascais é muito. Eu não sei se foi ele que cunhou o termo, eu acho que sim, porque eu nunca vi antes e ele é sempre associado com essa ideia de bruxólico. Mas ele usa também luciferiano, Uhum. inferneiros, né? Janeiro, Tem umas coisas muito boas. A hora que ele fala que a esposa de Satã é a Essa Satoa toa. também me pegou Essa porra. um pouco. Me pegou um pouco. Ah, Ah, e tem também umas várias repetições, assim, né? Especialmente ouvindo fica mais até eficaz. Que ele fala, por exemplo,
as benzedeiras e as benzeduras, e depois ardilosas Uhum. armadilhas, depois Sim. pronunciam palavras, pedido, metamorfose. Ele, tipo, Tem repete. bastante aliteração, É, né? tem bastante aliteração, assim, fica engraçado. Uhum. E ele usa ali que o João sofreu um pouco. Claro que é proposital, uns 3 parágrafos seguidos, o Promode que, né? Promode Sim, que. ele Ah, é, sim, ele expressão. é, Não sei se ele, era um regionalismo da época que ele escreveu, ele salpica não bastante tenho. o dialeto, né? O sotaque lá no texto. Uhum. E uma das razões que eu escolhi esse texto é porque não tinha quase nada, né, disso. Então é muito difícil ler. Sim, muito mesmo. Tem uns que são Uhum. parágrafos e parágrafos, que é um personagem narrando sobre as bruxas. E é tudo naquele sotaque ali, e é terrível. Mas ali, eu não sei o que vocês acham, mas ele estaria falando de moradoras de rua, é isso? Na impressão de vocês? Como bruxas, né? Ah, você diz nesse conto? Nesse conto, falando Hum, nesse conto. Ou você acha que ele está falando de bruxas de fato? Não, acho que ele tá falando dos pormenores, assim, das regras do Uhum. inferno, porque as bruxas-chefes, né, que são as líderes de cada seita, assim, né, de cada Uhum. comunidade, obedecem ao Satã, né, e ele tá, Uhum. acho que só falando realmente ali da lore, da Que hierarquia do negócio. tem umas horas que ele usa uns termos que me confundem, que ele traz a modernidade pro conto ali, quando ele fala, tipo, qualquer descuido dos deveres bruxólicos impostos pelo chefe capeta, a infratora não tem direito a nenhuma defesa judicial inferneira, e Inferneira. imediatamente é conduzida para os porões dos fornos dos infernos, né? Para os soldados demoníacos, incinerada imediatamente. Por isso que eu digo que parece que ele está fazendo bastante alegoria o tempo inteiro, sabe? Ah, não, não, Sim, não. Eu não, acho. com Dessa certeza. mistura. Não, mas eu acho que não tem nenhuma. Não é nenhuma metáfora para outra Uhum, coisa. Acho que ele tá mesmo falando uhum. de bruxas e criando essa. ah, Burocracia, É quase. burocracia, sim, mostrando essas burocracias do meio. Inclusive, tem coisas ótimas que Meio ele. bruxólico. O Congressos Bruxólicos também é ótimo, né? Porque ele dá esse ar, assim, de conhecimento Cara, de erudita, né, para as bruxas. E meu favorito é o uso capião bruxólico, O uso que é uma campeão coisa bruxólico me que pegou o bastante. uso capião, né, para quem não sabe, é aquela coisa que acontece quando uma pessoa ocupa normalmente uma casa ou um terreno Uns durante 10 uma anos, mais ou 10 propriedade, né? menos. anos, pelo Uhum, menos 10, eu não sei se aqui em Portugal existe essa lei também, no Brasil existe, mas uhum. depois de X anos, que acho que é 10, se você está num lugar, você pode entrar com uma ação Uso judicial campeão. para Uhum. o lugar ser teu por direito, né? E era uma É, prática. Ainda acontece, mas era muito mais comum antigamente, quando as escrituras de terras, vamos dizer assim, não eram tão comuns, né? Às vezes não existiam. Não existiam tantas escrituras, né? Então você provava que estava lá há 10 anos. E aqui ele usa no sentido do túnel, né? Então a bruxa se transforma num urubu, vai morar naquele túnel e depois entra com a ação de uso capião bruxólico, que eu imagino que seja que seja pra corte do inferno ali, né? Ela vai, acho que, falar pro Tipo, senhor pra Satã, né? amaldiçoar o túnel, né? Pra que ela seja, tipo, a bruxa daquele Que túnel, tem o né? direito de assombrar o Uhum. túnel, né? Sim, sim. esse uso nada moderado de bruxólico e tudo mais, para ele descrever esses pormenores do mundo das bruxas, e especialmente como ele usa a palavra bruxólico, me vem muito como se fosse Terry Pratchett na cabeça, descrevendo Aham. coisas sabe, de Squirrel, assim, Seria Franklin Cascais o Terry Pratchett brasileiro. Tanto. das Olha. bruxas, assim. Ahn, ele também usa umas expressões muito boas que tipo, ele pega ali no além-mar e ele usa o além espaço sideral, Hum, né? Porque as bruxas, pronto, são criaturas fantásticas, né? Então elas estão não só além-mar, mas além espaço sideral, né? É uma outra dimensão, uma outra coisa. Inclusive, falando de Fantástico, quem quiser ler o livro e todos os seus contos, o livro se chama O Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Esse é o volume 1, tem o volume 2 também. Para mim, ele menciona 2 vezes, uma no poema e uma no conto, que é muito interessante como elas devem praticar o mal e elas devem obedecer às leis do mal, né? Ele é bem enfático nisso, né? Não é ser mal por ser mal, é para elas continuarem serem bruxas, elas têm que obedecer essas leis, né? Vamos dizer assim, Não é uma festa da uva. que Satã teria declarado, né? Sim, tudo Achei tem muito regra. divertido isso, né? Não, achei muito divertido isso, né? Tipo, não é o ser mal por ser mal, é porque existe uma burocracia te obrigando Uhum. a cumprir Eu, essas eu, acho, leis. eu acho que isso também influenciou a minha comparação. Eu achar parecido com
com o Terry Pratchett, no sentido que ele pega o Fantástico e ele burocratiza, né, o Fantástico, né, nessa parte das bruxas e tudo mais. E ele faz isso com tanta minúcia, quer dizer, esse conto em específico fala, né, da subordinação delas ao Satã e tudo mais, mas cada outro conto, tem vários outros que minuciam outras facetas, assim, sabe, desse mundo, e é muito legal. É legal também que ele mistura o folclore, isso eu acho que eu tinha lido no Wikipédia dele, que ele é algo que influenciou bastante a escrita dele. Ele coloca que as bruxas não se misturam com as figuras do folclore, do boitatá, do saci e afim, mas elas gozam dos mesmos direitos de se metamorfosear que essas figuras folclóricas, né? Como no caso da bruxa que virou urubu, né? E ele tem aqui também outro dia a gente estava falando no Discord ali sobre o uso da palavra história, com E, né? Ah, Uhum. sim, Que verdade. foi, salvo engano, o Guimarães Rosa que inventou essa. É uma invenção do Guimarães Uma Rosa. versão muito piadista foi lá, inventou isso e de repente todo mundo começou a copiar e agora tem gente que acha que existe a palavra. Porque existe, né? Agora, se ela foi conjurada, ela Agora existe. Canonizou-se. Exato. Canonizou-se. Mas é engraçado que existe essa mitologia de que era assim, né? Mas aqui eu achei que ele usa, e pra mim é a primeira vez que eu vejo o uso justificado da palavra A palavra história, história, porque ele coloca como uma personificação, né? Ele coloca como se em fosse letra uma maiúscula, pessoa, né? sim, a dona História, né? A senhora História. Sim. Achei engraçado. E ele usa as duas formas de história nesse texto, inclusive, nesse conto. Ele Uhum. usa história com H depois. É porque quando ele fala história, ele trata como se fosse uma pessoa, né? Ele tinha um bom domínio da língua para essas Sim. brincadeiras, viu? Outra coisa que ele faz que é engraçada conhecendo Florianópolis é que ele fala aqui muito sobre figueiras e sobre Ah, como verdade. e sobre as Esquecido. coisas ruins que acontecem ao redor da figueira, o que pode e e quem já foi em Floripa provavelmente já passou pela Praça da Figueira, que é uma praça muito importante no centro da cidade, onde tem uma E muito bonita figueira de. muito velha, né? Então aqui ele fala que tipo traz o quê? Pobreza para as pessoas, se crescer raiz embaixo da casa, traz mau Ah, agouro e coisas. Então é tipo como se a figueira assombra a casa da pessoa, né? E tem uma figueira no uhum. centro de Florianópolis. Mas agora eu não lembro, não tem uma parte do texto que ele tá falando da figueira que ela é ruim especialmente para as bruxas? Não tem uma Talvez. discriminação assim? Eu acho que tem. Sim, talvez seja o ponto de vista das bruxas da É, Flórida. pois é. Mas, Mas eu gostei muito dessa menção, porque quem não conhece a Praça da Figueira, ela é muito bonita lá em Floripa, assim, uma figueira uhum. imensa bem no meio da praça, e ela, assim, é realmente uma árvore muito fantástica, assim, porque ela é gigantesca, ela é Não, gigantesca. eu acho que na verdade aqui, ó, que ele coloca, não se deve passar por riba de raízes de figueira, que dá azar, por modo que as copadas delas são os lugares preferidos por mulheres bruxas para dançarem seus bailes luciferianos em chamas ardentes, após as Ah, suas jornadas bruxóricas. Então, tipo, assim, o Todd estava falando algo que dá azar, mas que por isso atrai bruxa, né? ok, faz sentido. Ah, tá, faz sentido. Mas essa parte do poema eu gosto muito também, porque ele faz umas brincadeiras ali no verso 7 ele diz: A crendice popular é uma riqueza espantosa que estamos desperdiçando para incestos de prosa, para bons incestos de prosa. Então, tipo, ele se autocritica, né? Ele fala da crendice popular que ele usa para as coisas e se autocritica por usar ela para os textos, mas ao mesmo E a momento, abundância, inclusive, né? mas ao mesmo momento também se autoelogia porque diz que são bons incestos de prosa. Engraçado. E outra coisa que eu também gosto que é no final, ele fala da. Ora, veja esta bruxinha em urubu fantasiada, mas parece a linda Missy, que a Nova York foi levada. E no último ele diz: Ilha das velhas faceiras e também das moças prosas, as bruxas dos teus recantos são lindas que nem as rosas. Isso me faz acreditar que o Franklin Cascais se amarrava numa menina gótica, né? Ele... Quem não, né, Tots? Quem nunca Quem passou por não? essa fase e Quem nunca? escreveu um poema sobre isso. Ele aqui teve a vontade de escrever um conto e um poema, né? Gótico, um conto não, né? Um livro inteiro dedicado Cara, mas ao agora ao gótico açoriano. o Tots lendo, esse poema me lembrou cânticos, né, aqueles de bruxas, né, que Sim, é. essa talvez, né,
provavelmente essa foi a intenção dele, né? De encerrar como se fosse uma comunhão de bruxas fazendo esse cântico, né? Dos costumes delas, né? O E que é uma, uma maneira bem inteligente de terminar um conto bem, bem marcante, viu? e uma curiosidade que eu não sei se é coincidência, ou talvez seja porque é volume 1, mas esse é o último conto do livro. Esse é o último, ele finaliza o livro com esse conto, e logo depois vem um glossário falando sobre o uso das expressões da época dele nos livros. Aqui diz no comecinho, ó, quase 50% do texto das 24 narrativas escritas por Franklin Cascais, entre data tal e tal, consta de diálogos entre falantes açorianos catarinenses, pouco ou nada escolarizados da ilha de Santa Catarina, da faixa litorânea. Então, ele tem vários, como se diz, vários disclaimers assim sobre o texto dele. E daí cada parágrafo, né, menciona alguma coisa específica sobre a forma como escreveu os textos ou o conteúdo em si. E esse primeiro, né, só comenta sobre o uso da língua. Mas então eu queria talvez agora ficar com curiosidade para ler o segundo, ver se ele continua num gancho na mesma vibe desse livro ou se ele muda um pouquinho. Porque, né, um compilado de textos bruxólicos. Você sabe se esse livro foi ele que editou mesmo e publicou? Não, ali lá em cima diz, a edição não foi ele. Essa é a primeira edição, mas é a segunda, como é que é? No caso, foi feito Segunda com... reimpressão. Ele já estava morto? Essa versão que a gente tá lendo, ela é da editora da UFSC, né? Aqui 2015. em específico. Isso, 2015. então foi depois que ele morreu. Editoração, Fernando do Canto, Paulo Roberto da Silva. Era mais uma questão de se foi um livro que ele pensou para ser livro de contos ou se foi uma coisa que depois que ele morreu reuniram os contos dele. Entendi. Isso eu não cheguei a ler assim no início do livro para ver se tem alguma menção sobre isso. Aqui, pelo que consta na ficha catalográfica do livro, também os desenhos dele são partes de uma coleção do Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral da UFSC também. Então, E se alguém puder... eu tava vendo, parece que ele fez até umas 3.000 peças de cerâmica. O cara era dedicado. Será que Artista, né? Artista. Será que são cerâmicas bruxólicas? Cerâmicas bruxólicas, certeza, deve ter alguma. Mas esse glossário no fim do livro é legal, tem várias coisas. É bem legal, Temos então um conto e uma convenção de bruxas? Não, nós temos uma convenção bruxólica, Otávio. Bruxólica, ok. E quem é a bruxa-chefe da vez? É a Kiki. É o João, né, que escolheu? É a Kiki. Cara, o pior que ela falou numa vassoura. A Kiki está aqui nesse recinto, minha gata Kiki está nesse recinto, mas ela está num local alto, então não vou incomodá-la. Ela está na copa de uma figueira ali. Vem o substituto de Kiki, então. Vem cá, meu garoto Kilua, como bruxo temporário. Bruxo suplente. Familiar de Não bruxa, é um gato preto, familiar. Não é um gato preto, mas é próximo. Fuligem ele tá encardido por causa da fuligem dos túneis, né? Exatamente. Então, temos o Clube do Conto, meus caros. Temos. Então, ouvinte, se você gostou desse episódio e tem recomendações, né? Deixe nos comentários dessa postagem no Instagram ou no X, Twitter. Também no YouTube, em formato de vídeo. Já não estamos. Já não estamos mais no X, né? Já não estamos postando no X. Então tudo bem. Então no Instagram ou no YouTube, nossas redes oficiais. A gente está fazendo essa série, né? Sem data final do Brasil em Contos. Agora a gente preencheu, né, Santa Catarina. Finalmente. O estado de Santa Catarina. Preenchemos o Sul, né? O Sul? Fechamos o Sul? Fechamos o Sul. Paraná, Platinamos o Sul. Eu acho que sim, acho que só faltava Santa Catarina, porque Rio Grande do Sul já tinha. A gente pegou algum do Paraná? Eu não tenho o mapa aqui comigo, mas eu acho. Rio Grande do Sul a gente pegou, agora Paraná eu não lembro. Mas de toda forma no post você vai poder conferir. Exato. Todos os estados e todos os autores que a gente já trouxe aqui, né, pra debater algum conto. Deixe indicações dos estados que ainda estão livres, né, sempre bom ter uma indicação. Se tiverem alguma indicação do Acre, nós apreciamos bastante. E aqui eu deixo a minha curiosidade, que Santa Catarina era o estado que eu estava buscando no último Clube do Conto, mas eu queria achar uma escritora mulher.
e eu não consegui achar uma contista de contos que coubessem nesse episódio, porque Ó, mas eu achei... você encontrou, pelo menos eu trouxe um escritor que escreve muito sobre mulheres bruxas. Sim, mas só que a questão era que as contistas catarinenses que eu encontrei, pelo menos, então alguma que não siga esse padrão se quiser se manifestar depois, cara, os contos eram tipo 20, 30 páginas, realmente era difícil, foi um pouco triste. Mas é isso. Então, ficamos por aqui com o Clube do Conto Ficamos Sim, senhor. por aqui. e até a próxima. Tchau, tchau.